Nesta terça-feira à noite, quando eu vi na televisão, vi na televisão e eu vi a informação de que o ministro Marco Aurélio Mello tinha decidido liminarmente acatar uma ação proposta pela Rede de Sustentabilidade da Marina Silva, pedindo o afastamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado e, portanto, do Congresso. Quando eu vi aquilo na televisão, na Globo News, dei uma corrida ali para o computador, no meu iPad também, no iPhone, ligar para Brasília, para tomar conhecimento do conteúdo da decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Olha, eu li tudo, a decisão dele, e não vi ali nenhuma referência a qualquer artigo da Constituição que concedesse a ele autoridade para fazer o que ele fez. Não vi. Para conceder aquela liminar. E vi logo também, rapidamente, que essa decisão era muito semelhante àquela decisão do ministro Teori Zavascki, que afastou da presidência da Câmara o deputado Eduardo Cunha, só que com uma boa diferença. O ministro Teori Zavascki, também liminarmente, ele acatou um pedido para afastar o presidente Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados, da presidência. Manteve o mandato dele. Mas ele teve uma cautela que o Marco Aurélio Mello não teve, que foi reunir os ministros no pleno do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, para saber se eles concordavam ou não concordavam com a decisão que ele queria tomar. E foi acatado. O Marco Aurélio Mello não fez nada disso, não. Ele pegou e simplesmente, liminarmente, mandou afastar o presidente do Senado, né? Porque alegando que estava perturbando a ordem jurídica, né? Já que ele seria o terceiro na sucessão, né, da presidencial, quer dizer, primeiro o Temer, depois o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois ele, presidente do Senado, e depois, inclusive, a Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Então, não pode, tem que cair fora, né? Ele é réu, ele não está nem condenado, ele é réu. Eu não quero discutir aqui o mérito, se o Renan é um calhorda ou não é, eu até acho que é, eu acho que tem que cair fora de lá, mas eu já insisti com vocês aqui várias vezes o seguinte: até o meu pior inimigo eu quero que ele seja tratado com os rigores e com os benefícios da lei. Eu, quando peço, como domingo, na praça pública, eu fui lá e pedi fora Temer, fora, aliás, Renan, eu não estava pedindo que o Exército botasse o Renan de lá para fora do Senado, nem pedi que o ministro Marco Aurélio afrontasse a Constituição e botasse liminarmente, fizesse isso que ele fez. Não, acho que não. Essa é a primeira leitura que eu faço, né? A segunda que eu fiz imediatamente também é a seguinte, a diferença entre os dois casos, né? A segunda que eu fiz é o seguinte: há uma outra ação no Supremo Tribunal Federal em pleno andamento, tratando da mesma coisa. 6 dos 11 ministros já votaram e 6 votaram pelo afastamento do Renan da presidência do Senado. Alguém vai me dizer assim: bom, Políbio, então está resolvido. Não, não está resolvido porque o julgamento não terminou. O ministro Dias Toffoli pediu vistas e com isso o julgamento foi suspenso. Ora, senhores, até onde eu consigo entender de casos semelhantes, o ministro Marco Aurélio Mello, quando recebeu esse pedido da rede, ele imediatamente deveria ter passado isso para o relator do caso do outro julgamento que está em exame pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, onde ele tem assento, inclusive. O caso era o mesmo. Que história é essa, né? Bom, eu ontem mesmo, já na mesma hora, fui escrever aqui uma opinião do editor no meu site www.polibraga.com.br,
tomando essa posição. Muita gente me ligou e disse, ah, você tá maluco, isso aí não tem nada a ver, esse canalha. Tá. Olha, não tem nada desse canalha, não. Olha, eu vou insistir com vocês, hein? Vamos cumprir a lei. Se eu quero que a lei seja atropelada em relação aos meus inimigos, adversários que eu não gosto, eu vou permitir que atropelem a minha liberdade também mais adiante. Não é assim que funciona o Estado Democrático de Direito, né? E não é assim que o ordenamento jurídico se compõe num Estado Democrático de Direito. Não é dessa forma, né? Então eu coloquei ali a minha opinião. Muita gente diz, ah, você está maluco, não pode falar isso aí. Eu conversei com muita gente depois também que não gostou, mas mais tarde, depois com o correr do dia, da noite, aliás, eu vi que muita gente, o jornalista Reinaldo Azevedo, até um jurista do qual eu até nem gosto, o Lênin Streck aqui de Porto Alegre, tinha a mesma posição, muita gente teve a mesma posição. Aliás, a mesa diretora do Senado, hoje, ao meio-dia, com todos os membros, praticamente de todos os partidos, disseram a mesma coisa que eu disse, tiraram uma nota dizendo, olha aqui, ó, essa decisão do Marco Aurélio Mello não vale. O ministro Gilmar Mendes chegou a pedir o impeachment do Marco Aurélio Mello. Durante a tarde, os rumores a respeito do caso iam assim, desde a prisão em flagrante do senador Renan Calheiros até uma crise de dimensões oceânicas entre o Legislativo e o Executivo. Aliás, existe isso mesmo, essa crise institucional, não tenha dúvida. Depois dessa decisão do Marco Aurélio Mello, não tenha dúvida de que há uma crise institucional gravíssima entre o Legislativo e o Judiciário. Pode ser que nesta quarta-feira se resolva isso, porque a ministra Carmen Lúcia, ela convocou uma reunião do Pleno para esta quarta-feira. Ela está em discussão ali a questão dessa liminar do Marco Aurélio Mello, como pode estar em discussão também aquela outra ação, que é exatamente aquela ação da qual o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo. Então, é possível que... Aí sim, uma sessão do Pleno sobre esse assunto, me parece que se o Pleno se encaminhar para o afastamento do senador Renan Calheiros, aí não tem muito mais o que fazer mesmo. E continuar essa queda de braço seria conspirar contra a própria democracia. Mas eu já estou encerrando aqui porque eu gostaria também de dizer para vocês mais o seguinte: o ministro Marco Aurélio Mello, com essa decisão dele, parece ter feito graves provocações. Graves provocações. Primeiro, aguçou a crise institucional entre o Judiciário e o Legislativo de uma maneira que não precisava ter feito. Era só esperar o término do julgamento que tinha o mesmo objetivo em andamento no Supremo, né? Mas ele atropelou tudo, né? E provocou uma crise institucional. Foi ele quem provocou essa crise institucional, desnecessária. Segundo, o ministro Marco Aurélio Mello, com essa decisão provocativa que ele fez no Supremo Tribunal Federal, ele parece ter feito um mal para o próprio Poder Judiciário, que vem tentando se afirmar a cada dia que passa e que agora tem a sua autoridade contestada pelo Senado da República de uma maneira como jamais se viu antes. Eu não sei se ele pensou nessas duas coisas, mas é possível que sim. É uma raposa felpuda esse Marco Aurélio Mello, né? E não sei se não chegou a hora mesmo também do Senado, que é quem tem a prerrogativa de fazer o que eu vou dizer, não sei se não chegou a hora do Senado começar um processo de impeachment contra o ministro Marco Aurélio Mello, porque essa não é a primeira vez que ele faz provocações desse tamanho aí, conduzindo a crises políticas e institucionais intoleráveis, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira aí. A crise está. Eu estou acompanhando aqui a cada passo no meu site www.polibbraga.com.br. É só ir ali.